Fabrício Queiroz já voltou para casa após passar por exames no hospital. Ele deve ser levado para a prisão, de volta para a prisão a qualquer momento. Ontem à noite, o ministro Félix Fischer, do STJ, determinou a volta de Queiroz para a cadeia. A decisão também vale para a mulher de Queiroz, Márcia, que foi beneficiada pela prisão domiciliar quando estava foragida da polícia. Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, filho do presidente, e Márcia são investigados no inquérito da rachadinha que funcionava no gabinete de Flávio na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Por esse esquema, assessores devolviam o salário ao deputado. Queiroz é suspeito de operar essa transação. Lembrando que ele foi preso em junho numa chácara de Frederic Wassef, que na época era advogado da família Bolsonaro. Ainda sobre esse inquérito da rachadinha, em depoimento ao Ministério Público, o empresário que vendeu a franquia de chocolates a Flávio Bolsonaro afirmou que recebeu ameaça de morte ao tentar denunciar a emissão de notas fiscais fraudadas pela loja. De acordo com a investigação, essa loja seria usada para lavagem de dinheiro. No depoimento revelado pela Rede Globo, Flávio vendia produtos abaixo do preço de tabela e emitia nota no valor real, e por isso chegou a ser multado pela marca, a Copenhague. Depois de denunciar o esquema, o empresário disse que começou a receber ameaças de morte por e-mail, com fotos de pessoas enforcadas. O Supremo Tribunal Federal decidiu que órgão do governo só pode repassar dados à Agência Brasileira de Inteligência quando há motivação específica e interesse público. Por 9 votos a 1, o plenário julgou procedente a ação apresentada pelo PSB e Rede para impedir o repasse de dados bancários, fiscais e telefônicos à ABIN. Em seu voto, a ministra Carmen Lúcia falou em arapongagem praticada pelo Estado. Vamos dar uma olhada. A arapongagem, para usar uma expressão vulgar, mas que agora está em dicionário, essa atividade não é direito, é crime. Praticado pelo Estado, é ilícito gravíssimo. O agente que adota prática de solicitação e obtenção de dados e conhecimento específico sobre quem quer que seja, fora dos estritos limites de respeito aos direitos fundamentais e da legalidade, comete crime. O governo Bolsonaro ignorou um encontro de países latino-americanos em que a China anunciou a doação de $1 bilhão para financiar a produção de vacinas contra a Covid-19. A informação foi obtida com exclusividade pelo jornalista Jamil Chad, junto ao governo mexicano, que organizou a reunião em conjunto com o governo chinês no dia 22 de julho. De acordo com o México, além de não participar e não justificar a ausência, o Brasil não assinou o acordo e ficou de fora, portanto, do grupo de países que vai receber esse financiamento. Uma última notícia, um vídeo publicado nessa madrugada mobilizou discussão nas redes sociais. Gravado e divulgado por uma funcionária da Galeria do Brasileiro Romero Brito, em Miami, o vídeo mostra uma mulher quebrando uma porcelana assinada por Brito, que teria ofendido funcionários do restaurante gerenciado por ela. Depois de comprar, pagar pela peça e jogá-la no chão, ela diz o seguinte, em espanhol, abre aspas, nunca vá a um restaurante meu e ofenda um funcionário, mas nunca, fecha aspas. Vamos dar uma olhada nesse vídeo. Sobre tudo isso, a gente conversa agora com o Leandro Fortes. Oi, Leandro, tudo bom? Olá, Carlita, tudo bem? Como vai? Tudo certo. O Leandro já esteve aqui no Bom para Todos, tecendo elogios a Romero Brito por apreciar a arte do artista brasileiro, né, Leandro? Pois é, eu fiquei muito triste quando essa moça quebrou essa cerâmica. Sou doido para ter uma obra do Romero Brito. Eu sou uma das poucas pessoas, na verdade, Thalita, principalmente da esquerda, que confessa que gosta da obra. Eu tenho uma relação legal com aquela obra do Romero Brito. Eu gosto daquelas cores, enfim. Eu sei que ele é um oportunista.
Ele não é só bolsonarista, ele foi lulista e foi dilmista também. Ele fazia. Para todo mundo que está no poder, ele vai e desenha um daqueles quadros deles coloridos, com boquinha de borboleta, com flores e tal. Agora, assim, ele é um sujeito que fez a vida num lugar ruim, que é Miami, né? Ele é relacionado à pior elite do mundo, que é a elite latino-americana em Miami. Então, assim, ele deve ter os maus modos. E outra coisa, Thalita, quem trata mal funcionário de restaurante, quem trata mal garçom, quem trata mal porteiro, as pessoas que tratam mal funcionários subalternos, são pessoas que têm deficiência de caráter muito grave. Se ele fez isso, está mais do que justificado ela ter quebrado aquela porcelana, podia ter quebrado inclusive na cabeça dele, se fosse o caso. Mas assim, eu reitero que eu sou um admirador da obra e gosto de Romero Brito. Não da pessoa em si, porque eu não tenho nenhuma relação com o artista, mas gosto da obra dele, acho legal. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre cenário político, Leandro. Eu queria começar com essa fala de Carmen Lúcia, ministra do STF. Dizem, há interpretações de que esse recado que ela manda, falando em arapongagem, é também em relação ao dossiê que foi, inclusive, confirmado pelo ministro da Justiça, que foi feito pelo governo com pessoas, com figuras públicas, na verdade, com funcionários públicos que pertencem a movimentos antifascistas, né? Você entendeu dessa forma também, que é uma mensagem ali indireta para o governo, para o Ministério da Justiça? Sim, está inserido nessa questão, e essa questão, Thalita, é muito, muito grave. Esse dossiê, né, que já está no Congresso Nacional e está no Supremo Tribunal Federal e foi entregue nas Nações Unidas, e pode colocar o Brasil numa lista negra de países que usam arapongagem de Estado para intimidar adversários, intimidar servidores públicos. Né? Esse dossiê ele revela o caráter estritamente fascista do governo Bolsonaro. Porque uma das características dos regimes fascistas ou neofascistas, como é o nosso caso, é justamente de querer impor a hegemonia do seu pensamento à sociedade. Isso inclui investigar e perseguir, por meio de dossiês, por meio de arapongagem de Estado, aquelas pessoas que não aceitam esse pensamento hegemônico. Todo mundo fica vulnerável quando essas coisas acontecem, né? Não é só o servidor público que é antifascista. Toda a sociedade, todo mundo que tem alguma divergência com o pensamento homogêneo do governo, acaba se virando alvo disso. Começa com o servidor público, daí vai para a sociedade toda. Enfim, se repete um roteiro tétrico e sinistro que está nas tradições dos regimes autoritários, inclusive no Brasil. Foi assim no Estado Novo, foi assim na ditadura militar, e parece que está sendo assim no governo Bolsonaro. Então, assim, é preciso que as consequências desse dossiê surjam o mais rapidamente possível, que o STF tome uma providência sobre isso. O Congresso Nacional vai ficar arrastando isso, porque, enfim, tudo que cai no buraco negro ali do raio de influência do Centrão contra o Bolsonaro está sendo segurado. Mas há essa denúncia internacional e a gente tem que ficar de olho para que esse maluco não comece a perseguir as pessoas também dessa forma. Parece que Carmen Lúcia pautou essa discussão para o plenário do STF agora para a próxima semana, né? Vamos ficar acompanhando o que vai dar, dia 19. Então. Isso. Bolsonaro, em meio ao caso Queiroz, que teve desdobramentos hoje, Queiroz deve voltar à prisão, em meio a essas revelações em relação à rachadinha, a venda dessa franquia por Flávio Bolsonaro, desculpa, a gente tem uma pesquisa que saiu hoje apontando que Bolsonaro tem a melhor aprovação desde o início do mandato, 37%. Que é um número, não é grande, mas é um número considerável. Como que você vê esse número nesse momento, diante de tudo isso que anda acontecendo? Sem contar, claro, os números altíssimos das mortes que a pandemia faz aqui no país, né? Bom, isso é resultado direto da injeção de dinheiro nas classes mais pobres com a ajuda emergencial de R$600. Mas não é a única coisa. No caso desse dinheiro de R$600, assim, você tem uma situação esdrúxula e paradoxal. Ele não queria dar esse dinheiro. Esse dinheiro foi decidido, ele queria dar R$200 e apenas por 3 meses. Né? O Congresso, que é com o apoio da oposição, com a força da oposição, conseguiu elevar esse valor para R$500, e quando decidiu em R$500, o Bolsonaro foi e trucou e botou, então já que é 500, bota 600 e está resolvido.
Só que, assim, dentro da política de gastos estabelecida pelo governo, pelo ministro Paulo Guedes, essa matemática não vai funcionar. Né? Primeiro que está gerando um déficit público interno muito grande, porque eles não têm a fonte eles não têm a receita para gerar essa grana para ser distribuída. E essa questão da grana, assim, gerando popularidade para o Bolsonaro, se tornou primordial para as intenções dele de se reeleger. Então, o governo, essa popularidade que cresceu, mas não é muita, tá, Thalita? O problema é que a esquerda brasileira é uma esquerda desesperada. Pronto, o mundo já acabou, o cara melhorou um pouco, saiu da merda para o lixo, já é, meu Deus do céu, acabou o mundo. Ele continua sendo o presidente mais impopular nesse momento do mandato desde Collor. Ele só ganha do Fernando Collor. Né? E nesse momento, Fernando Collor estava em processo de impeachment para ser derrubado. Então, assim, ele cresceu dentro dessa circunstância muito específica, você não pode relevar isso a nada, mas ele continua sendo um presidente pessimamente popular. Entendeu? Ele continua muito mal avaliado. Agora, o que está acontecendo é o seguinte, é uma briga de narrativas que a esquerda e a oposição estão perdendo, ou seja, ele conseguiu capitalizar para ele a história dos R$600, da ajuda emergencial, que ele não queria, que o governo não quer, que o Paulo Guedes quer acabar. E, ao mesmo tempo, você tem o fato dele ter calado a boca. Você vê como é poderoso o fato de ficar em silêncio, como o silêncio é uma arma poderosa. Ele parou de fazer, desde a primeira prisão do Queiroz, ele parou de fazer aquele teatro em frente ao Palácio Alvorada para aqueles imbecis que ficavam num curral ali. Né? A simples parada daquilo já melhorou um pouco a imagem dele, ou seja, ele está sendo educado à força por assessores militares, pelos generais que o cercam, pela força da mídia também. Você vê que a mídia já não... Ele calando a boca, parando de falar palavrão e se comportando melhor, a mídia já não pega mais pesado, porque a mídia continua apoiando a agenda econômica do Paulo Guedes. O problema, Thalita, é que essa agenda econômica está para ser detonada. Né? Saiu uma informação agora há pouco de que ele perdeu a paciência com o Paulo Guedes, porque o Paulo Guedes está dizendo que não pode furar o teto. O teto de gasto é um teto só. Se você continuar pagando os R$600, você vai ter que furar o teto. E se não fizer isso, ele não vai conseguir manter a popularidade entre os mais pobres, que é onde isso está gerando resultado. Então, está virando uma sinuca de bico. Esse crescimento é um crescimento circunstancial, tem que ser estudado, né? O bolsonarismo se mantém nos seus 30%, ele vai e volta um pouquinho, mas a questão aí, ela não se sustenta por muito tempo. Eu tenho a impressão que, assim, que se não resolver essa coisa da ajuda emergencial ou se faltar dinheiro, essa popularidade cai de novo para os níveis de Fernando Collor de Mello. O que é muito difícil, porque a falta desse dinheiro também atinge uma parcela da população que vai ficar, enfim, sem receber esse auxílio. Essa, inclusive, é uma luta travada pela oposição dentro do Congresso, de conseguir, de alguma forma, estender esse auxílio, esse pagamento de auxílio até o final do ano. Há também discussões sobre uma renda básica que seja permanente. E, como você disse, Bolsonaro conseguiu capitalizar. Então, também é muito uma guerra de narrativas nesse momento que a esquerda está perdendo. Pois é, assim, e tem um aditivo nessa conversa toda, que é essa discussão que está se tornando cada vez mais feroz pela construção de um novo CPMF. A única saída honrosa para manter Paulo Guedes do governo, eles conseguirem aprovar essa super CPMF que eles querem aprovar. Eles querem fazer uma CPMF que vai recolher dinheiro de tudo, de todo tipo de transação, até transação em caixa eletrônico, até transação entre contas do mesmo titular, coisa que as antigas CPMFs não faziam. Né? Eu tenho uma conta num banco e em outro banco, se eu transferir, eu não tenho que pagar nenhuma taxa hoje. Se passar do jeito que Paulo Guedes está querendo que passe, até isso vai ser tributado. É dessa tributação que eles pretendem arrancar o dinheiro para sustentar até 2022, até as eleições de 2022, essa ajuda emergencial como renda mínima, como renda fixa mínima. Né? A gente tem que lembrar que dentro do ultraliberalismo, dentro do neoliberalismo, existe uma previsão de renda mínima. Assim, é uma das variáveis da equação. Justamente para manter a população
sem se revoltar, por exemplo, para manter o status social, o tecido social amainado, como eles dizem. Né? Você não fomenta a luta de classes se você mantém a classe mais baixa com o mínimo de alimentação, com o mínimo de receita para sobreviver. Por isso que eu sempre digo, Thalita, assim, que nós na esquerda continuamos discutindo dentro das regras do jogo da direita. O que está nos faltando é uma discussão real sobre lutas de classe. Bolsonaro está crescendo nas pesquisas, né, eleitorais, nas pesquisas de opinião, e a gente continua discutindo os mesmos pontos que são caros a eles. E a esquerda se preocupa muito mais em fazer lacração nas redes sociais do que partir para um projeto próprio, para discutir isso sem vergonha, sem medo. Aí, quando tem um episódio como esse, o Bolsonaro cresceu um pouquinho nas pesquisas, tem gente se jogando na BR e querendo morrer porque achando que perdeu tudo, que o Bolsonaro já venceu as eleições de 2022. Não venceu nada, está muito longe ainda, e tem muita coisa para acontecer nessa história ainda, viu, Thalita? Só para finalizar, você acha que é impactante esse retorno de Queiroz à prisão? Impactante, não digo assim, é perigoso para o bolsonarismo, para o Bolsonaro. Não exatamente pelo Queiroz. Queiroz é um miliciano, é um PM. Foi treinado para segurar a barra, né? E ele sabe que se ele não segurar a barra, o problema dele, ele vai acabar virando o capitão Adriano Nóbrega, aquele que foi assassinado pela polícia militar lá na Bahia. Eles vão queimar esse arquivo na hora que ele começar a abrir o bico. O problema é a parte mais fraca dessa corrente, que é Márcia, a mulher de Queiroz. Né? Ela não é à toa que esconderam ela de uma forma muito ostensiva enquanto o Queiroz estava sendo preso, e ela ficou foragida e só reapareceu porque teve um benefício de habeas corpus para prisão domiciliar, e agora não. Ela vai ser presa junta. E o Queiroz e os filhos já tinham falado assim, minha mulher não, ela não. Eu me sustento, mas ela não pode não ter, sei lá, não pode ter estabilidade emocional para segurar isso, né? Muitas pessoas presas e mantidas encarceradas em condições ruins, enfim, entram em depressão e qual que é a saída? É delação premiada. E se essa gente fizer delação premiada, a casa dos Bolsonaros, cara, você viu o que está acontecendo na investigação das rachadinhas. É a única coisa que está funcionando no país é essa investigação das rachadinhas. Agora se descobriu que o cara que vendeu a franquia para o Flávio Bolsonaro foi ameaçado de morte. Eu tenho uma dúvida muito grande, Thalita, sobre a franquia em si, a Copenhagen, se ela não teme que o nome de uma loja tão famosa e tão bem qualificada, de chocolates maravilhosos e tal, o nome dela está sendo vinculado à milícia do Rio de Janeiro, à morte, a assassinato, a fraude, a roubo. Isso não importa para a empresa, quer dizer, assim, um mínimo de discussão de marketing não é levado a Copenhague, eles vão permitir que o Flávio Bolsonaro continue utilizando aquilo como uma espécie de entreposto da máfia, da milícia do Rio de Janeiro? Essa é outra questão que eu gostaria de ver discutida daqui para frente. Perfeito. Leandro, um ótimo final de semana para você. Até semana que vem. Beijo. Grande beijo, Thalita. Até semana que vem.